Boa noite. Oi, gente, tudo bem? Bom, de volta às nossas lives. A gente teve uma paradinha na semana passada por conta do carnaval, mas já voltamos essa semana e com grande satisfação que a gente faz essa live para vocês. Lembrando, né, que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, religiosamente, tem as nossas lives, né? E o assunto de hoje é um assunto muito bacana e muito interessante, onde a gente vai falar sobre investimentos. Um assunto que muitas vezes as pessoas não entendem ou não querem buscar, não vão atrás, acabam não entendendo como funciona. E é por isso que a gente está trazendo um especialista aqui, né? Que é o Paulo Porto, que ele é um médico e já investe há 10 anos. Ele é um médico anestesista, já investe há 10 anos e vai falar um pouco para a gente aqui como funciona a parte de investimentos. Vai falar sobre os tópicos que a gente vai discorrer aqui hoje, são tópicos mais diretos e práticos no dia a dia. A nossa live ela tem a duração, lembrando, 30 minutos, então a gente não vai passar desse tempo, até para não ficar um assunto demorado, mais longo para vocês. O objetivo é trazer informação clara para vocês. Para você que é profissional da saúde, o objetivo é esse, trazer pessoas também que sejam do seu rol, profissionais da área da saúde, para que possam acompanhar com vocês tudo isso, tá bom? Eu vou colocar aqui o Paulo na live. E aí? Fala, Paulo, tudo Tranquilo? bom? Dá pra escutar Como é que estão direitinho as aí? coisas? Tudo jóia? Tudo Tá me beleza. ouvindo bem? Tá um pouquinho falhando, eu acho, a conexão, mas dá pra escutar. Mas dá para ver bem, tá Tá, tudo indo tranquilo, né? tudo tranquilo. Depois do problema lá do nosso stream lá, tá dando certo. Não, agora tá dando certo. Foi lá, a gente vai gravar aqui e jogar lá. Lembrando, gente, que é o seguinte, a gente vai gravar essa live, vai colocar no canal da Health Solution no YouTube, tá? Para que todo mundo acompanhe e também, né, já pode colocar também, eu te mando o arquivo para tu colocar no teu canal, né, do teu Beleza. investimento. Lembrando, quem estiver entrando aqui na live, né, e puder acompanhar, o Instagram do Paulo é Doutor Investimentos, tá certo? Eu não vou tomar Exatamente. muito tempo. Eu queria que o Paulo se apresentasse. Paulo, fala um pouco de você, o que é que você faz e o que é que te levou a querer investir. Beleza, vamos lá. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo, Paulo Porto, sou médico anestesista, sou médico há 11 anos e exerço anestesia já há mais ou menos 7 anos. Eu sempre brinco que eu mexo com investimentos há mais tempo do que mexo com anestesia, entendeu? Eu invisto há mais ou menos 10 anos, né? A noção do investimento surgiu de uma necessidade mesmo real, né? Assim que eu me formei, como muitos colegas, acabava dando muito plantão. E teve uma hora que eu peguei e dei um start que não queria aquilo para minha vida toda. Sendo que eu sempre quis ser um profissional liberal, nunca quis também depender de concursos públicos e etc e tal. E não tinha outra forma que eu conseguia ver, né, que não fosse montar uma carteira, que fosse montar uma estratégia de investimentos para que esse dinheiro que eu conseguisse juntar com a profissão, que graças a Deus a medicina ainda dá uma possibilidade muito boa do médico ganhar muita grana. E se ele souber trabalhar com isso, ele vai acabar fazendo com que esse dinheiro trabalhe para ele. Então a ideia Possa começou render, aí. né? Exatamente. Então, e aí foi através disso que eu comecei a investir, né, há 10 anos atrás, há 10 anos. E há pouco mais de 5 meses resolvi criar o canal do Instagram, basicamente para compartilhar esse tipo de conhecimento com colegas que eu ainda vejo fazendo várias coisas, digamos, erradas, entendeu? E foi assim que começou. Tem um ponto, né, Paulo, que você falou aí, que é importante frisar, e não é. Aí, diga assim, eu estou falando com quem está entrando na live vendo, eu estou falando com o Paulo, que ele é médico, mas tem outras áreas da saúde que também rendem um bom dinheiro. Com E aí certeza. a gente vai chegar mais na frente, né, na live, para falar sobre o que é render um bom dinheiro e qual é o investimento que você deve fazer. Mas especificamente, eu tenho muitos clientes que é o mesmo perfil que o Paulo falou. Bom, a medicina dá bastante dinheiro, dá. Mas, Paulo, me diz uma coisa: por que que eu vejo tanto cliente meu, ou até amigos que cresceram comigo e hoje são médicos, que ganham muito dinheiro, mas também gastam muito dinheiro? Não entendem, não vê para onde esse dinheiro está indo, esse caminho. Na verdade, Gabriel, geralmente o que acontece é o seguinte.
Existe um ciclo natural do médico. O médico, geralmente, ele passa 6 anos na faculdade e depois vai para a residência médica. Dependendo da residência médica, vai variar aí de 3 até 5 anos a mais. Então, é uma formação muito longa. E, às vezes, o cara, quando sai, ele sai com aquela sede de querer ter tudo que ele não teve até então em um curto espaço de tempo. E, às vezes, ao ter essa sede de querer ter coisas que ele acha necessário ter, ele acaba ultrapassando ou atropelando as etapas de um planejamento financeiro consciente, de um planejamento financeiro que realmente é efetivo. E aí eu sempre brinco. Você já assistiu uma palestra minha, eu sempre gosto de brincar. A gente, quando em determinado momento da vida, do médico, alguns colegas da enfermagem, pessoas que trabalham com plantão, em algum momento da vida já trocou a moeda real, que é a moeda do Brasil, pela moeda plantão. Então, às vezes, o cara diz assim, eu preciso comprar um apartamento. Não sei de onde que as pessoas tiram essa necessidade, a necessidade de ter coisas, principalmente coisas caras que vão, a maioria das vezes, depende até de financiamento. E aí o cara pega assim, eu quero comprar apartamento, o apartamento vai custar, não é em reais, vai custar 10 plantões na minha vida. Aí depois o cara quer comprar um carrão, não adianta ser um carro, tem que ser um carrão. Aí são 4 plantões. E aí quero comprar uma casa de praia, aí mais 5 plantões. E o cara vive nesse ciclo vicioso de dar plantão e de pagar juros para os outros. E aí foi aí que foi... Né? Exatamente, o meu start é esse. Então, às vezes, os colegas ganham muita grana, mas além de elevar o padrão de vida acima de um determinado patamar, ele acaba se consumindo em financiamentos, pagando juros abusivos e entrando num ciclo vicioso de pagar juro, ao invés de entrar num ciclo virtuoso de ganhar esses juros, quando ele poderia fazer isso numa carteira de investimentos, entendeu? Esse é um dos principais motivos pelos quais a maioria dos colegas não conseguem, mesmo ganhando muita grana, não conseguem ter, digamos, uma qualidade de vida e uma tranquilidade maior. Porque acaba se endividando, na maioria das vezes, sem necessidade. Eu tenho alguns amigos, né, e alguns clientes que eu já vi ao longo, assim, tipo de um pouco tempo, como você falou, o médico se forma, ou profissional da saúde, eu vou falar também de dentistas que eu conheço, de fisioterapeutas, se formou, como passou naquele perrengue na universidade durante 6 anos, sem ser remunerado, e depois começa a dar os plantões, qualquer outra coisa, começa a vislumbrar que precisa comprar algo, como você falou, poxa, já vi amigo que chega, o primeiro carro dele foi uma Hilux, SW4. Aí já comprou aquilo dali, pagando com o quê? Com a moeda plantão, Então, né? não paga E aí depois que ele pagou com a moeda plantão, aí passou um ano e meio, não, vou trocar, agora eu quero uma Santa Fé. Moeda plantão. E eu fico pensando, eu dizia muito, falava assim, cara, para onde é que está indo esse teu dinheiro? Esse teu dinheiro está indo para onde? Porque tu compra um carro que, como a gente sabe, né? Se você não for motorista de aplicativo, aquele ali vai se desvalorizar, né? Total. Assim que você for, né? O carro é o maior. O carro, eu sempre falo, eu não tenho tesão nenhum por ter carrão. Porque carro é o maior passivo que existe. Porque assim que você tira da concessionária, você já perdeu o valor de mercado do carro. Só tirou da rua. Na mesma hora da compra, você já perdeu dinheiro. Geralmente, você precisa fazer seguro. Seguro geralmente muito alto. Tem o IPVA, que também num carrão desse é muito alto. E aí, na nossa cidade perigosa, normalmente o cara, às vezes, num carrão desse, ele acaba tendo que blindar o carro. Então, são custos passivos que não vão voltar. Entendeu? Então, assim, o cara compra um carrão e, na verdade, ele se casa com o carro e aí vai ter um fator de dívidas gigantesco. É por isso que um dos fatores mais importantes para quem quer ter uma educação financeira e um planejamento é exatamente evitar dívidas grandes desnecessárias. E tentar quitar toda a dívida que o cara tenha, para que ele possa pegar esse dinheiro e utilizar em benefício próprio, e não em benefício dos bancos, pagando juros para os bancos. Sim. Então, o primeiro passo seria o quê? Quitar e evitar as dívidas, né? Nesse caso. Dívidas que seriam desnecessárias, né? Exatamente. Principalmente dívidas grandes financiadas, pagando juros altíssimos. Não sei de onde é que a gente tira a ideia também de que a gente precisa da casa própria. O homem, com qualquer um, ele precisa de moradia. Ele precisa de moradia, a gente precisa de moradia. Essa moradia ela pode ser herdada, ela pode ser dada pelo pai, pelo sogro, ela pode ser alugada, que é a maneira mais convencional. Não necessariamente ela precisa ser comprada. Por quê? Um erro clássico que os colegas fazem no início de carreira é exatamente esse. Compram, às vezes, apartamentos de 1 milhão, 1,5 milhão,
financiam esse bem em 30, 35 anos, vão pagar no final do processo quase 2 ou 3 apartamentos, imobilizam uma grande quantidade de capital, quando poderiam morar de aluguel, pagando em torno aí de 0,2% a 0,4% do valor do próprio imóvel que ele acabou de comprar. Entendeu? Para quem não sabe, no Ceará, principalmente, o aluguel ele varia entre 0,2% a 0,4% do valor do imóvel. Então, se você quer morar num apartamento que custa R$1 milhão, ao invés de comprar esse apartamento, você moraria nele facilmente de aluguel entre 2 e 4 mil. Entendeu? Ah, mas aí o aluguel eu estou jogando dinheiro no lixo. Não, não está jogando dinheiro no lixo. Para você ter noção, hoje, mesmo com juros baixíssimos que a gente está vivenciando, Sim. Financiamento ainda hoje, o mais barato que tem é do Bradesco, que eu fiz uma pesquisa, um levantamento, está dando em torno de 7,3% ao ano. Se tu mora de aluguel, o aluguel é de 0,2 a 0,4, em um ano tu vai gastar 2,4 a 4,8% do valor do imóvel em aluguel. Sendo que o valor de dinheiro que tu deixou de imobilizar, tu monta uma carteira para ganhar teus 10, 12, 15% e aí vai depender da tua agressividade e da tua estratégia, entendeu? Por aí segue, né? Eu acho que é muito cultural que assim que está implantado na nossa mente, como brasileiro, do sonho da casa própria, né? Exato. Ficou muito implantado na nossa cultura, enraizado, e a gente tem que levar isso como sendo, não, peraí, eu vou me formar, é como aquele velho ciclo, né? É aquela como se fosse a família de margarina, né? Eu vou me formar, vou me casar, eu compro meu carro, compro minha casa, tá tudo beleza. Só que muitas vezes você não para pensar e fazer conta, né? E tu esqueceu de um detalhe, que é o tripé, né? Que é casamento, casa própria e concurso público. Se tu sentar no Natal com teu tio, teu avô, alguém que tenha mais de 50 anos, ele vai te dizer, meu filho, se você não tiver essas 3 coisas, você tá falido, né? Todos dizem casamento. Então, quais são as 3 coisas da antiguidade, né? Casamento, casa própria, né? Concurso público. Porque aí é a segurança, né? Que você tem que ter, né? Tem até a daquela estabilidade, né? Tem até a brincadeira que diz que só tem uma coisa que derruba o investimento do cara na bolsa pela metade, além do coronavírus, né? É um mau casamento, né? Porque aí na hora da separação o cara perde a metade. Tem que dividir, não tem como, né? Mas me diz uma coisa, como é que nesse caso, por exemplo, agora vamos para exemplos práticos das rendas de que a gente pode variar aqui falando. A gente já falou do médico que tem uma renda alta, que muitas vezes são pessoas que não estão ganhando nada antes de se formar e depois começam a dar plantões e começam a tirar 16, 20, 25 mil mês, né? No começo de carreira e depois começa a subir cada vez mais os valores. Mas também tem os profissionais que ganham seus 5, seu 8, seu 10 mil reais, 4 mil reais. Como é que essas pessoas conseguem poupar? Uma dica para as pessoas assim, cara, eu tenho pouco, eu ganho pouco, eu ganho... Porque tem muita gente que tem a ilusão que é o seguinte, né? Eu só vou conseguir poupar quando eu ganhar 50 mil reais. Aí eu começo a poupar. Não. É isso mesmo que funciona. É exatamente isso. Isso é um ponto importantíssimo que você tocou, Gabriel. O brasileiro, o mais importante do que quanto você ganha é exatamente como e quanto você gasta. Isso é que faz diferença. O brasileiro convencional tem uma seguinte sequência. Ele ganha os salários, proventos, dividendos, enfim, ganha o dinheiro dele, ele paga as contas dele e o que sobra, o que ele faz? Ele não poupa. O que sobra, ele cria uma nova conta. O brasileiro normal é esse. Ele ganha, paga a conta e se sobrar, ele faz uma nova conta. Porque se ele poupasse, já era menos ruim. Só que eu oriento. Existe uma técnica que eu aprendi há quase 20 anos, num livro bem conhecido chamado Pai Rico e Pai Pobre, que ele fala uma premissa bem simples. Pague-se a si primeiro. O que é isso? Eu acabei denominando isso de autopagamento. O autopagamento nada mais é do que, da mesma forma que você ganha seu dinheiro, vai pagar a conta da sua luz, vai pagar eventualmente um colégio do filho, vai pagar eventualmente um aluguel ou um financiamento, dependendo do seu estilo, né? Eu prefiro pagar aluguel, enfim. Da mesma forma que você tem contas a pagar, você deve se pagar primeiro. Então, se você inverter a lógica, tudo muda. Então, como é que eu faço na minha vida e qual foi o meu start? Foi exatamente esse. Eu ganho meu salário, meus proventos, enfim. Eu tiro um percentual para mim, obrigatoriamente, e o que sobra é o que eu vou pagar minhas contas e o que sobra é o que eu vou fazer meu estilo de vida em cima daquilo. Exemplo prático. Entendi. Façamos de conta que eu considere eu mereça 30% do que eu trabalhei. Então, o meu autopagamento vai ser 30%. Se eu ganho 10 mil reais, certo?
O meu autopagamento vai ser quanto? R$ 3.000. Então, esses R$ 3.000, ele já sai compulsoriamente assim que eu recebo. E aí, consequentemente, quanto é que eu tenho de salário real? 7.000. Olha que fantástico. Quando eu utilizo o autopagamento já na fonte, ao invés de eu criar contas, ao invés de eu criar um padrão de vida, ao invés de eu usufruir de luxos em cima de R$ 10.000, eu vou fazer tudo isso em cima de 7.000. Então, naturalmente, eu diminuo gastos desnecessários. Naturalmente, eu penso duas vezes antes de investir ou de financiar, fazer um financiamento pagando juros abusivos, principalmente juros compostos. E, consequentemente, Sim, eu consigo criar um percentual fixo e constante mensal para eu formar a tão famosa capacidade de poupança. Porque depois que eu formo a minha capacidade de poupança com o autopagamento, abre um leque gigantesco que vai desde o cara até a sua carteira de investimentos propriamente dita, com todos os produtos que uma carteira pode lhe oferecer, como de um outro lado, eu me proteger, fazer a minha proteção patrimonial, que é muito importante na área da saúde, ótimo. principalmente. Fazendo um seguro, seja um seguro de vida permanente, seja um seguro de invalidez temporária, seja um seguro de invalidez permanente, no meu caso, eu sou liberal total, não quero concurso, então tenho que pensar nisso, entendeu? Seja um seguro de Sim, responsabilidade civil, para você se proteger na eventualidade, Deus, de um processo que vai vir para cima de você. Então, o autopagamento, ele muda a lógica das coisas. Então, eu ganho meu salário, eu me pago, e o que sobrar é que eu vou pagar minha luz, meu telefone, enfim, eu vou construir meu padrão de vida em cima desse novo patamar. E aí as pessoas que estão meio bagunçadas financeiramente, o que eu sempre aconselho, faça um teste, comece com 5%, com 10%, e tente aumentar isso paulatinamente, até chegar num ponto que não comprometa a sua qualidade de vida. Por quê? Porque tudo que você faz sem ter prazer, você vai deixar de fazer. Todo mundo aí claro. sabe como emagrecer, todo mundo aí sabe como poderia ficar com a barriga tanquinho, mas não fica por quê? Porque às vezes não tem propósito para aquilo. A mesma forma é o investimento. O cara sabe que se ele ganha mais do que ele gasta, ele vai ter dinheiro. Só que ele não faz isso. E o Vai pior, ser exatamente conforto, né? E ele não quer. exatamente o pior, quando sobra, ele às vezes não sabe o que fazer para fazer aquele dinheiro multiplicar, entendeu? Então, essa Entendi. é a questão. Eu acho que o principal de tudo, o principal start mesmo, foi quando eu captei a ideia de me pagar primeiro. Afinal, quem trabalha, quem estava lá no plantão, quem está lá na cirurgia, quem está lá fazendo um tratamento dentário, enfim, qualquer coisa, é você. Então, mais do que ninguém, você merece se pagar, entendeu? É assim que Claro. funciona. Quando você estava falando da parte do seguro, eu lembrei de um cliente que ele é dono de uma clínica, que não é nem aqui do Ceará, é de outro estado, né? E que ele levou uma queda de moto, porque ele é muito agoniado para fazer cirurgia, e levou uma queda de moto. Quando ele levou essa queda de moto, ele passou 30 dias longe da clínica. O faturamento dele caiu abruptamente, Com entendeu? certeza. Na empresa dele. Então, assim, é o que você falou. Também não é porque eu sou dono de clínica ou eu tenho uma empresa, etc., que aquilo dali vai me dar um respaldo, um resguardo, né? Porque Não, especificamente isso dá um problema para ele e ele fica sem faturamento ali. Então tem que ter a reserva e tem que pensar nesse formato. Como você falou, economizar 5 a 10% todo mês para ele poder fazer uma reserva é fundamental para ele ter essa tranquilidade mais na frente, né? exatamente. E começar a montar um patrimônio, né? Como você falou, eu não preciso viver a vida de R$ 10.000 que eu estou ganhando ali. Eu tenho que ter algo que eu vou guardar e os 7.000, 6.000, o meu estilo de vida, o custo de vida vai ser aquilo dali, né? Um Então, quando exemplo, eu deixo de fazer essas coisas, né, é melhor para mim. tem um exemplo bem prático, bem simples, que todo mundo já viu na vida, todo mundo olha e acha que é besteira. É exatamente, o cara ganha 10 pau e consegue fazer tudo da vida dele com 4. O cara poupa 6.000 todo mês 6 continhos guardando, em um ano, sem nada, tem R$ 72.000. O outro cara ganha 50 pau, mas por ele ganhar 50, ele se dá o luxo de ter luxos desnecessários. E aí o custo desse cara, às vezes, é mais do que 50, porra. O cara gasta mais do que 50. E quando não gasta, É, gasta ali seus 48, 49, que precisa fazer o quê? Mais um plantãozinho para pagar aqui as contas, para dar tudo certo. Então o cara ganha 50 pau e às vezes tem um padrão de vida inferior ou uma qualidade de vida futura pior do que o cara de 10. Obviamente que esse cara de 50, ele vai ter até momentaneamente um padrão de vida melhor.
mas Claro. futuramente não. Aí o cara vai dizer assim, ah, Paulo, e se eu morrer? Meu patrão, o normal é a gente morrer mais velho, é morrer de acordo com a expectativa de vida do seu país. Se você morrer antes, infelizmente você teve azar. Mas não é por isso que eu vou deixar de me poupar. Mas quando eu falei, Gabriel, só para a gente concluir, por que, que você tem que fazer a capacidade de o autopagamento até o limite que não tire sua qualidade de vida? Por quê? Porque você não vai ter prazer de fazer aquilo, você não vai continuar. E eu sempre digo, Claro. eleja uma, duas, no máximo três coisas que lhe dão muito prazer e façam aquilo rotineiramente. Para você sempre ter o âmbito de poupar cada vez mais para realizar aquilo que lhe dá prazer. Entendeu? Aquele que a gente conversa muito, né? Prazeres que são incomuns entre eu e você, né? Viagem e comida, Viagem né? e comida. Então você prioriza isso para ir para bons restaurantes, para comer bem, para viajar para outros locais que você pode conhecer, mas muitas vezes você deixa de ter quais são os outros prazeres. Eu preciso comprar uma casa, preciso comprar um apartamento. Às vezes nem é isso. E a É, gente estava falando de plantão, mas eu me lembrei muito que tem muito profissional da saúde, eu conheço vários. Não é questão só de plantão que ele dá, mas ele precisa ter 2, 3, 4, 5 até 6 empregos para empregos. ele se manter e para ter um padrão de vida que ele possa conseguir aguentar. Uma coisa é você trabalhar em 6 empregos com 30 anos, a outra coisa é você com 40 e depois com 50, né? Não tem necessidade de você ter toda essa rotatividade de emprego se você não investe em você ou se você não monta uma clínica, algum outro local, para você poder se fortalecer, né? E aí E, vem aquele ponto que a gente conversou do investir em si mesmo, né? exato. E agora tu me deu outro insight. Esse lance de vários empregos ainda tem outro detalhe que é uma pegadinha que quase ninguém sabe, que é o quê? É a carga tributária que o cara está exposto a 5, 6 empregos. Por quê? Porque muito provavelmente ele não faz o teto em todos esses empregos. Então, quando é no final do ano que ele vai fazer o imposto de renda dele, se for de pessoa física, meu amigo, ele vai pagar tanto imposto que se ele botasse na ponta do lápis, se ele tivesse desses 6, tivesse 3 empregos, para ele era muito melhor, porque ele ia ganhar, o líquido dele ia ser praticamente igual, sendo que ele ia ter uma qualidade de vida, de família, de lazer, de esporte, de saúde dele mesmo muito maior. E falando em imposto, a carga tributária para profissional da saúde, hoje ela tem variado entre 27% e 30% para a pessoa física, né? Com O, certeza. o PJ você consegue diminuir em alguns modelos e modalidades que você vai abrir a sua empresa. Mas a pessoa física que está trabalhando ali em hospitais diferentes, com esses 6 tipos de vínculo, está pagando uma carga altíssima em todos os outros, né? E E não normalmente tem não como. sabe disso. E normalmente não sabe. Normalmente só vai saber quando chega no final do ano seguinte, que vai fazer a declaração. E aí o contador chega para ele e diz assim: rapaz, tu vai pagar tanto de imposto. Isso tudo, tá entendendo? O pior é isso, é porque o cara ainda não tem nem noção de como realmente funciona a carga tributária do próprio país dele, entendeu? E eu acho que tem um ponto que você falou agora que eu me lembrei, que é o seguinte: não é só com relação a como funciona a parte tributária. Tem muitos profissionais da saúde que só trabalham. Trabalham, 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 trabalham e não sabem quanto ganham de fato, né? Hum? E como o dinheiro está entrando, gasta, 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 gasta. Eu não estou devendo ninguém, então deixa. Então tá Aliás, tudo né? Eu não estou ok. devendo ninguém, né? Então tá tudo Exato. Tá, ok. Eu estou com tá tudo perfeito. financiamento de casa, eu estou com financiamento de carro, eu estou com financiamento de várias outras coisas, mas e aí? Né? Como é que pode? Exatamente. Né? Agora tem um ponto que a gente falou que era o seguinte: investir em si mesmo. Qual é essa parte onde chega? A pessoa tem essa noção para fazer o investimento nela mesma para poder entender, poxa, bom, eu cheguei nesse patamar, eu sou esse tipo de profissional, como é que eu vou investir em mim mesmo para poder crescer? Que foi o teu caso, né? Você saiu de trabalhar em empregos públicos, que E são teoricamente garantidos, e foi investir em você. Fala um pouquinho sobre isso. na verdade é o seguinte, as pessoas têm muito a falsa ideia de que concursos, de que empregos públicos são seguranças. Mas a gente acabou de vivenciar recentemente uma reforma da Previdência altamente atribulada, que, consequentemente, isso não vai acabar por aqui, a gente vai ter outros problemas na frente. Eu não sei se eu vou ter a garantia de uma aposentadoria no futuro. Então, quando você se investe, quando você gasta energia em você, você monta a sua própria previdência, você monta a sua própria aposentadoria. Você tem que ter ferramentas para você também pensar um pouquinho fora da caixa. Eu sou médico anestesista, mas hoje eu também tenho empresa, hoje eu também tenho minha carteira de investimentos. Então, hoje eu faço MBA de ações, eu faço MBA em gestão de saúde Finanças, né? empresarial, pensando em outras coisas. Outra coisa fundamental, não é o médico, principalmente, o profissional de saúde pode ter isso. Eu vou falar especificamente do médico porque eu conheço mais. O médico tem a mania de achar que sabe de tudo.
e às vezes não procura ajuda, não procura uma assessoria como a Health Solution faz, para ajudar o cara na parte ali de melhorar a clínica, melhorar a clientela, de fazer um fluxo diferente de clientes, como eu capto cliente melhor. Às vezes o cara não se preocupa com a gestão do negócio dele. O cara não sabe quanto é que está gastando, em que está gastando, por que está gastando, entendeu? Quanto vai investir naquilo dali, né? E quando vai se pagar daquilo dali, que isso é o principal. Exatamente. Né? Às vezes o cara não se preocupa em formar um time, ele não se preocupa com as pessoas que estão do lado dele, entendeu? Que é o mais importante, eu acho, de tudo. E treinar essas pessoas que estão trabalhando com ele. Treinar as pessoas. Então, eu me enquadrava nisso, de achar que a gente é autossuficiente, quando na verdade a gente não é. Então, investir em si mesmo também faz parte disso. Faz parte de você dizer assim, rapaz, eu reconheço essa minha deficiência e eu preciso de ajuda. Então, investir em si mesmo também envolve pedir ajuda. É muito importante. O mundo hoje é extremamente conectado e você não necessariamente é obrigado e nem é capaz de saber de tudo. Entendeu? Então, acho que esse é um ponto principal. Você tem que procurar formar uma rede, você tem que procurar ter ferramenta sua, nem que seja simplesmente para avaliar um serviço. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de gestão, não necessariamente para fazer o hands-on, para meter a mão na massa, mas é para no dia que eu contratar a Health Solution, eu saber se o Gabriel está entregando o que é para ele entregar. Porque vai ser mais fácil a troca, vai ser mais fácil a vivência, vai ser mais fácil eu otimizar os resultados, entendeu? Só que, infelizmente, muitos colegas pensam que terminou a faculdade, terminou a residência, fim da linha, acabou, morreu. E não é assim, entendeu? Não é assim. Semana passada eu recebi um feedback de uma médica que falou o seguinte, né? Ela queria saber dos treinamentos que a gente disponibiliza, dos programas, e era o programa para a secretária dela, que é o super secretária. E aí eu expliquei como funcionava o programa, mandei o descritivo e o orçamento. Aí ela falou assim, poxa, Gabriel, adorei a proposta, maravilhoso, mas e se eu investir nela e ela sair? Como é que eu faço? Eu falo, gente... Eu falei para ela, olha, é muito pior você manter ela sem treinamento, porque vai afastar os teus pacientes, como você falou muito bem. As pessoas têm, o médico muitas vezes, né, ou o profissional da saúde, o dentista, etc., ele tem medo de investir num time. A pessoa que está ali com ele no time vai ser o principal funcionário importante para poder ou atrair paciente ou para repelir paciente. Exato. Né? Se você não preparar essas pessoas, infelizmente você não vai conseguir. E aí entra aquele ponto, né? Onde muitos colocam a culpa onde? No mercado. No mercado. Né? E outra coisa, tu tocou num assunto brilhante, porque aí também, se ela tem medo dessa funcionária dela eventualmente sair depois do treinamento, aí a culpa é única e exclusivamente dela, que não soube escolher bem a profissional, alinhada com a cultura que ela tem na empresa. Muitas pessoas acham que cultura empresarial não é importante, é importantíssimo. Você tem que alinhar a cultura da sua empresa aos seus funcionários. Inclusive, tem uma máxima que diz, você pode terceirizar quase tudo na empresa, mas jamais terceirize o seu RH. O RH tem que ser feito pelo diretor, pelo gestor, o dono tem que fazer a avaliação desses funcionários. Para quem não sabe, Jorge Paulo Lemann, até hoje, ele gasta boa parte do tempo dele selecionando pessoas, que são as pessoas que fazem o negócio, entendeu? Então, a partir do momento que uma pessoa, que ela chegasse, se ela chegasse para mim e dissesse, não vou fazer o treinamento porque ela pode sair, meu patrão, o primeiro erro já foi na contratação. Se ela tem esse medo, provavelmente essa funcionária não está alinhada com a cultura da empresa dela. Então, nem era para ela estar ali, para começar a história. Pois é. E entra naquele ponto que a gente falou, né? Investir em si mesmo. Se você não investe em você como profissional, não investe na tua clínica, no teu consultório para poder crescer, infelizmente você vai estar fadado a sempre dar plantão, sempre trocar pela moeda plantão e por aí vai, né? Exatamente. Agora me diz uma coisa, quando você começa a investir, qual é a tua dica com relação à diversificação? Que a gente fala, eu lembro que você me fala muito de cesta de ovos, né? Como é que funciona aí essa diversificação? Tem duas teorias. A cesta de ovos, né? Você nunca deve botar os seus ovos nas galinhas nas mesmas cestas, tem que diferenciar. E tem a brincadeirinha dos baldes, né? Se você chegar, por exemplo, no Ceará e distribuir 1 milhão de baldes em todo canto, em algum canto vai chover, chapa. Em algum canto um balde vai encher. A diversificação é importante pelo seguinte motivo. Quando você está pensando em investimentos, eu vou falar aqui bem rápido, até porque talvez as pessoas ainda não tenham muito o linguajar do investimento.
Mas, basicamente, quando você vai investir em qualquer coisa, você geralmente vai preencher um formulário que em todo canto tem, na internet, nas corretoras, enfim. Você vai distribuir seu perfil em conservador, moderado ou agressivo. O mais importante de tudo quando você vai investir é você conhecer a si mesmo, conhecer o seu perfil. Não adianta nada você ter um perfil conservador e investir diretamente na bolsa. Porque na primeira queda que ela der como está dando agora, o cara vai realizar prejuízo, vai embora e vai dizer que aquilo não presta. Da mesma forma, não adianta o cara ter um perfil agressivo e investir só em renda fixa. Porque quando chegar no final do ano, que ele vê aquela merrequinha que ele ganhou, ele vai dizer que aquilo ali também não presta. Então, a diversificação é fundamental no mundo de investimentos. Por quê? Porque com ela, você tem que alinhar o tripé básico de qualquer investimento, que é o quê? É a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Qualquer tipo de investimento vai ter essas três variáveis. Porém, infelizmente, elas não andam otimizadas juntas. Vou fazer um exemplo aqui bem rápido. Explica esse exemplo aí. Vou pegar os extremos. Vou pegar a poupança e vou pegar as ações. Quando a pessoa investia na poupança, que hoje nem investimento é mais, mas quando ela ainda investia, que a gente sabe que a maior parte do brasileiro ainda está vivendo na poupança, infelizmente, o que acontece? A poupança, ela dá segurança, ela lhe dá liquidez, porque o dinheiro ali você saca na hora que você quer, mas ela não te dá rentabilidade. Para você ter noção, só para exemplificar, a taxa Selic, que é a taxa de juros do país, hoje ela está 4,25%. Então a poupança paga 70% disso. Então a poupança esse ano vai pagar 2,975% de juros ao mês, menos de 3%. Certo? Nossa, certo. Sério, o teto da inflação esse ano, e diga de passagem, a menor taxa de juros que o país já teve na história. E a meta de inflação vai ser de 3,4%, a menor da história. Só que olha que bizarro. A menor taxa de inflação de 3,4% ainda vai comer os 3% da poupança. Então é por isso que a poupança não é investimento. Mas ela tem segurança, ela tem liquidez, mas ela não tem rentabilidade. Agora vamos para o extremo oposto das ações. As ações, ela é exatamente o que eu digo, as ações é quase uma esquizofrenia. Por quê? Ela pode ou não ter segurança, ela pode ou não ter liquidez, e ela pode ou não ter rentabilidade. Então ela é totalmente flutuante. Mas o importante é saber que qualquer investimento você tem que aliar a segurança com a liquidez com a rentabilidade. E com esse tripé, você vai diversificando a sua carteira ao ponto de deixar ela rentável, segura e líquida. Entendeu? Você tem que ter produtos que consigam alinhar esse tripé de forma que você tenha ganhos bons, mas com uma certa segurança e com uma certa liquidez. Não vai conseguir ter liquidez 100%, porque é o que eu digo, dinheiro fácil é dinheiro barato. Dinheiro líquido é dinheiro barato. Poupança é barata. Tesouro Selic é barato. Por quê? Porque está líquido. Coisas não líquidas geralmente lhe dão melhores retornos, entendeu? Então, a segurança, a liquidez e a rentabilidade andam juntas para que você diversifique dentro de uma carteira de investimentos que vai desde uma renda fixa até uma renda variável. Aí na renda fixa você vai ter LCI, LCA, os CDBs e etc. E nas rendas variáveis a gente vai ter os fundos de ações, vamos ter os fundos imobiliários e as ações propriamente ditas, entendeu? Então, a grande arte é essa. A grande arte é você conseguir alinhar esse tripé e montar uma carteira e otimize seus ganhos, mas com segurança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do tripé que é super importante, eu acho que as pessoas também têm que entender sobre isso. Agora, sim, todo mundo que está especificamente buscando, né, entender mais sobre investimentos, porque uma parte que você falou, quitação de dívida, economizar, que compra de casa e compra de carro é muitas vezes né, uma ilusão na cabeça da pessoa do que ela tem que comprar e ter para não se afundar em dívida, mas uma coisa que assim, eu estou curioso para saber, eu acho que as pessoas também vão estar. Quanto eu preciso ter no meu bolso agora para poder falar assim, cara, eu quero investir, Paulo, e aí, o que é que tu me diz? É R$10, é 100, é 1.000, é 1.500, é 2.000, como é que funciona? Pronto, existe também uma velha pegadinha de achar que para você investir precisa ter milhões, né? Se fosse para ter milhões, ninguém começava a investir. O que eu gosto de sempre brincar é o seguinte, uma conta que tem vários zeros à direita, um dia já teve zero à esquerda. Um dia ela começou zerada, entendeu? Então hoje, para você investir, o investimento mínimo
numa carteira de investimentos é de R$ 30. Exatamente isso. Com R$ 30, você já consegue comprar um título do Tesouro. Entendeu? R$ 30. A partir de R$ 30, você já consegue comprar títulos do Tesouro e aí não tem teto. Entendeu? Obviamente, dependendo dos produtos, tem um limite maior. Mas aí, para começar, para você bater o pontapé, para dizer que comecei a investir e mudar, fazer um tornado na sua cabeça, é 30 conto. R$ 30. R$ 1 por dia. Mas aí também tem que ser paciente, né? Ser paciente para poder começar a entender, igual você fez. Você falou que começou a investir mesmo antes de se formar como médico, né? Então, tem muitos anos que você investe, né, para você entender. Antes de ser anestesista. Eu terminei a medicina para começar, porque antes eu não tinha dinheiro para nada. Pois é, antes de ser anestesista, né? Então, assim, você começou a entender, a se interessar, estudar. Você falou do livro, né? Que a gente pode indicar aqui, Pai Rico, Pai Pobre. É uma né? Bíblia, é a Bíblia do investimento. A Bíblia, todo né? mundo que quer entender um mínimo tem que ler esse livro. E aí o que você falou, paciência é importantíssimo, porque existe outra máxima do mundo dos investimentos. O caminho mais curto para a plenitude, para o enriquecimento, para a independência financeira é o longo prazo. E para a prosperidade, né? Para o cara ficar tranquilo, né? E para você ter longo prazo, você precisa ser paciente, entendeu? Não adianta você querer ganhar o dinheiro do mundo em um ano, porque normalmente isso vai dar zebra. Você vai acabar entrando nas pirâmides financeiras, que vai perder dinheiro, você vai acabar sendo muito mais agressivo do que você poderia ser e, consequentemente, você não vai ter bons resultados e vai acabar desistindo e vai abandonar aquilo, achando que aquilo ali não é para você. Então, paciência e persistência e o longo prazo, sempre pensando no longo prazo. Não adianta pensar a curto prazo, entendeu? Entendi. A Eliane perguntou aqui qual é o nome do livro. Eliane, é Pai Rico, Pai Pobre. Pronto, a doutora Alessandra já respondeu aqui, doutora Alessandra Marques. Bom, meu amigo. Esse livro foi lançado em 99, viu, Gabriel? Até falei contigo uma vez. Primeira vez que eu li ele foi em 2000. Fez 20 anos agora. E é um livro continua atual, né? Na mente total, bicho. É fantástico. Agora, só para finalizar um pouco, para as pessoas entenderem essa parte de ação, que é um ponto que a gente pode pegar pela a parte agora. Coronavírus. O que o coronavírus pode afetar nas economias? Pronto, vamos lá. É só um breve relato. Para quem não entende muito dos investimentos, o que acontece? Toda vida que tem um evento global, seja um vírus, seja uma eventual guerra, seja uma falta de água por algum motivo, os mercados eles vão responder de maneira negativa aquilo. Por quê? Porque eles vão fazer o processo que a gente chama de proteção. Então, normalmente, principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a nossa bolsa ela ainda é uma bolsa que está em maturação. E a gente ainda tem muito capital externo. Então, quando tem um evento desse, uma turbulência dessa, normalmente acontece uma evasão de divisa, uma evasão de dinheiro das bolsas brasileiras. Então, consequentemente, é o pânico do mercado e as bolsas começam a cair. Só que isso a nível mundial. Uns sofrem menos e outros sofrem mais. Então, aí, mais uma vez, a diversificação ela é importantíssima. Por quê? Porque num evento de crise, de guerra, de catástrofe, basicamente tem uma coisa que vai lhe proteger, que é o ouro. O ouro vai ser ouro desde sempre. Então, o ativo de segurança, o ativo da catástrofe, da guerra, do coronavírus, sempre vai ser o ouro. Para quem é mais moderninho, como eu, também entra o Bitcoin. O Bitcoin, as pessoas ainda não conseguem entender e etc. Mas o Bitcoin, querendo ou não, é uma excelente reserva de mercado. Para quem entende, entendeu? Então, em catástrofes, se você olhar agora, né, tem até nos Instagram vários de economia, você vai ver o ouro subindo, Bitcoin, quem tem sabe que ele oscila muito, mas deve uma subida agora, mas índice de renda fixa, índice de renda variável, índice o dólar sobe também porque é a moeda mundial, entendeu? E a própria bolsa, todos caem. Então, numa época dessa de guerra, de corona, seja de gripe suína, enfim, qualquer epidemia que se alastre, você tem que se defender com alguns produtos. E sempre o principal são os que fazem reserva, que é basicamente ouro e, para quem acredita, Bitcoin. Entendeu? Maravilha. Então, numa carteira diversificada, é sempre interessante que você tenha ou títulos lastreados em ouro,
E tem gente que compra o ouro mesmo, igual o Silvio Santos. O Silvio Santos já dizia, o Silvio Santos é sábio. Nas barras, né? Barra de ouro. Lá na telecena dele, ele paga em quê? Em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. E ele tá certíssimo. Vale muito mais dinheiro, né? Você vai teimar com o Silvio Santos em relação a mercado? Não vai, né? Não, ele ainda perguntava, né? Você quer receber em dinheiro ou em barra de ouro, né? A pessoa escolhia, mas ele safo demais, né? Ele é um gênio. Demais. A Jussara perguntou onde encontrar. Gente, o livro Pai Rico, Pai Pobre, vocês colocam no Google aí, Pai Rico, Pai Pobre livro, vocês vão ter várias livrarias, Saraiva, Livraria Cultura, enfim. Aqui lá tem, tá na edição de 20 anos, inclusive, tá belíssimo, eu li agora. Tá na Amazon também, né? Pode mandar entregar, enfim, quem não quiser sair de casa tá sossegado. Meu amigo, eu quero lhe agradecer pela live de hoje, né? Agradecer pela parceria, acho que foi muito esclarecedor. Você é uma pessoa que entende muito do que está fazendo, né? Você é um médico que decidiu estudar a parte de investimentos e demonstra para a gente claramente, de forma simples, né? Que você entende do assunto e só tem crescido. Para as pessoas que estão seguindo aqui, que estão no canal da Health Solution, o Instagram do Paulo é @doutorinvestimentos, certo? @doutorinvestimentos. Essa live aqui, gente, a gente vai deixar aqui 24 horas, mas depois a gente vai colocar ela no nosso canal do YouTube, certo? Health Solution, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, mandaram suas perguntas e dúvidas. Qualquer dúvida, manda um direct para mim ou manda um direct para o Paulo, no Doutor Investimentos, tá? Que a gente vai conversando. Paulo, agradeço demais a parceria. Agradeço você, né? Gabriel. Foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fiz assim uma live dupla. Achei bem bacana, foi muito massa. E obrigado aí pela confiança. Não, que é isso. Eu agradeço demais e vão ter muitas novidades aí na nossa parceria, viu? Beleza. Muito obrigado, gente. Boa noite e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite para vocês.